algo que não está definido ainda no Inter? Temos duas situações que ainda não estão completamente definidas, né? E, obviamente, tudo se trata também um pouco do mistério pro Grenal. A primeira questão que eu tenho para tratar aqui é sobre a segunda função de meio campo, né? Entre Thiago Maia e Bruno Henrique. Por quê? Porque o Bruno foi um jogador que no jogo passado contra o Brasil, por estar pendurado, sequer entrou na partida. E o Thiago Maia jogou ali até um pouco mais de 30 minutos do segundo tempo. E depois acabou saindo para a entrada do Gustavo Santos. Essa seria a primeira dúvida. Tendência, até pela partida que fez o Thiago Maia, ele se auto-escalou para esse clássico Grenal. Mas é uma das dúvidas. E a outra dúvida, por óbvio, né, não pode deixar de ser, pela partida que ele fez contra o Brasil, o Carboneiro, né? E aí, seja na vaga do Wanderson pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, tendo que inverter o Wesley. Mas também é uma dúvida que nesse momento está sendo colocado. E uma outra dúvida que não participa do time titular, mas participa para estar entre os relacionados, obviamente a questão do Bruno Tabata, né, que ainda se recupera de uma lesão na coxa, que já fez todo o trabalho individual. O Roger tratou, né, ele como um mistério para esse Grenal, que faz parte, né, dessa semana Grenal, esse mistério que tem que ser feito, mas a gente nunca esquece do bastidor que a gente conseguiu trazer quando perguntamos, né, para o Tabata, e ele estava fazendo as corridas em volta do campo, há cerca de uma semana e meia atrás, ele disse, a gente perguntou inicialmente para ele, dá para jogar o Grenal? Dá para ser relacionado? E ele, dá para ser. Eu acho que ele vai estar no banco. Eu acho que ele vai estar no banco, ainda mais que o Roger trouxe essa questão de um mistério, que é bom deixar o mistério do clássico, né? Que é algo que se define só no dia. Mas eu acho que ele vai estar, sim, no banco de reservas. E, inclusive, eu acho que é um cara que pode nos ajudar muito entrando no segundo tempo. Ele é bom nas bolas paradas, ele é bom no chute de fora da área, é um jogador que tem um bom passe, uma boa visão de jogo. Então, eu acredito que o Bruno Tabata vai estar no banco e gosto muito que ele esteja no banco. Em relação a Bruno Henrique e Thiago Maia, tá? A última atuação do Thiago Maia me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. Eu tava bem definida que eu gostaria que o Bruno Henrique fosse o titular pelas últimas partidas, né? Ele tem entrado muito bem. Mas o Thiago Maia fez uma partidaça contra o Brasil de Pelotas. E o Thiago Maia é um cara que com mais espaço, ele ajuda mais do que quando tem menos espaço. E o time do Grêmio vai pra cima. O time do Grêmio precisa vencer. O Grêmio tem uma marca aí que não pode deixar passar, de 5 clássicos seguidos, né? Já são 4 clássicos seguidos perdendo, pode chegar a 5, uma marca histórica, desde 1975 isso não acontece. Então o Grêmio tem isso, o Grêmio tem a questão de estar jogando em casa, então se o Grêmio perde esse jogo, a pressão aumenta em muito, né? Perdendo pro Juventude, perdendo pro Inter, dentro da arena, vira um caos ali pro Quinteiros, né? E aí talvez já começa a ter uma situação ruim ali para vestiário. Então eu acho que o Grêmio vai muito para cima. E eu acho que o Thiago Maia, ele é o cara mais correto para um jogo com o campo aberto. Né? Um cara com uma transição mais rápida. Então, eu acredito que ele vá com o Thiago Maia e mudei a minha opinião, tá? O Thiago Maia fez eu mudar a minha opinião. Para mim, o Thiago Maia tem que ser o titular no Clássico amanhã. Concordo contigo. Assim, o Bruno Henrique, os primeiros jogos do Bruno Henrique na temporada, eles são muito acima do Thiago Maia. Só que o jogo do Thiago Maia é aquele jogo do ano passado, o jogo que ele fez contra o Brasil de Pelotas, pelo menos, isso tem que levar sempre em consideração a régua do adversário. Mas ele se autoescalou por tudo que ele fez. E ele já vem tendo o ritmo de jogo, já vem sendo titular, e o Roger nunca testou, pelo menos nesse início de ano, o Bruno Henrique dentro desse time. Então, por esses motivos, também a gente acredita na manutenção por parte do Maia. Agora, e outra, né, Tainan? Ter um Bruno Henrique no banco, é muito bom para um segundo tempo também. Talvez mais importante do que um Thiago Maia no banco, até. A depender de como está o jogo. Agora, é verdade. A grande dúvida, sigo mantendo com ela e sigo ainda a todo momento eu mudo a minha opinião, né? Wanderson Carboneiro. Eu tenho minha dúvida também. Inclusive, porque pro chat, tá? É uma boa enquete. Como ficou aí a enquete, Gabriel, de Quinteiros ou Roger Machado? Acredito que 100% no Roger Machado. Talvez o Maurício Silveira tenha votado no Quinteiros. Eu vou encerrar ela agora aqui. Os resultados não surpreendem ninguém, né? 93% pro Roger Machado, 7% pro Pepe Quinteiros. Só o voto do Maurício Silveira. 2, né? Teve o teu também. Não, mas eu não votei na enquete. Ah, é verdade. Tu participou de maneira... Só se o Bruno votou. É uma possibilidade. Tá aí, então, o Roger Machado, né, escolhido no nosso mano a mano. Mas,
a questão do Wanderson e do Carboneiro, e aí a gente pode colocar aí também na nossa enquete, né? Seria Wesley na direita e Carboneiro na esquerda, ou Wanderson pela direita e Wesley na esquerda, né? Essas são as duas dúvidas. E aí, o que eu imagino, tá? Que ele vai com o Wanderson. Porque o Carboneiro não é um cara que tá ainda acostumado com a marcação, né? E pelo lado esquerdo, a gente vai ter o Bernabé ali, ok, marcando, mas eles têm o João Pedro, que é um cara que sobe bastante. E aí o Wesley é um cara que também acompanha muito o lateral. E o Carboneiro, pelo menos nos jogos que ele fez, ele não teve esse papel. Ele não acompanhou os laterais, né? Nem no jogo contra o Avenida, não acompanhou também. Claro, ele estava numa função um pouquinho diferente ali, então não vem, de repente, ao caso analisar. Mas no jogo contra a Avenida, ele não acompanhava o lateral. Pode ter sido só uma instrução do Roger naquele momento? Pode, porque era o Avenida, né? Mas, do lado direito, o Wanderson acompanha muito bem o lateral, né? Então, claro, tem essa diferença. O Wanderson não vai precisar acompanhar tanto, porque o Vieri é um cara que não sobe, né? Mas, de repente, ele vai ter que ajudar na questão do Aravena, né? Volta para ajudar para marcar o Aravena. Então, eu fico bem em dúvida, assim, de quem vai estar em campo, mas eu acredito que vai começar o Wanderson. Até o Jonathan Halp pergunta se o Vitinho não pode começar o jogo. Eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Muito difícil, porque não testou. A questão do Wanderson, né? E quando o Bruno traz que realmente o Grenal pode ser decidido pela esquerda, ele tá muito correto no que ele fala. Principalmente na questão ali do João Pedro subir nas costas do Wanderson. Só que a gente também tem que olhar muito pro lado direito. Né? O lado direito por parte do Brian Aguirre. Eu acho, e trago essa análise desde já, o Brian Aguirre está escalando o Wanderson. E por causa do Brian Aguirre, o Wanderson vai ser titular nesse Grenal. Se o Inter tivesse um lateral direito mais seguro, tal como o Bruno Gomes, por exemplo, o Inter certamente, ou o Roger se daria o luxo de colocar... O Inter se daria o luxo, por exemplo, de colocar um Carboneiro, invertendo nos casos, né? Colocar um Carboneiro pela esquerda e colocar um Wesley pela direita, que não é um homem de recomposição, tal como o Wanderson, que é um jogador que, por exemplo, né? E para quem não sabe, pegando só dos números passados, foi o segundo jogador do jogo que mais desarmou. Né, que teve desarmes mesmo, não só interceptação, mas desarme de seguir, desarmar o jogador e seguir com uma jogada. Então é um cara que recompõe bastante, ele tem característica muito boa defensiva, e isso foi algo que ele conseguiu desde na época que ele estava no Krasnodar da Rússia. Então por esse motivo, né, muito mais fora de uma concorrência entre Carboneiro e Wanderson, o Brian Aguirre tem que dar um pix pro Wanderson, porque ele escalou ele para esse Grenal.